Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Meu nome é Henrique e eu tô aqui para fazer um vídeo. É, talvez um pouco longo demais. Eu tô aqui para explicar o que é Ordem Paranormal, que é um RPG, a gente vai por partes. E sobre o meu RPG que fica no sistema de Ordem Paranormal, que eu vou explicar também como é que funciona. Ordem Paranormal, ou OP, ou Ordem, só como você queira chamar, é um RPG de mesa, que significa Role Playing Game, que significa jogo de interpretação de papéis. Onde você, no caso os players, não necessariamente você, os jogadores, eles são as pessoas que... É tipo um jogo, elas são as pessoas que controlam e interpretam os personagens principais da história. Que é criado pelo mestre ou pelo narrador, como você queira chamar. Muito boa noite, senhoras e senhores. Para de socar ele. Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um episódio de Ordem Paranormal Calamidade. Eu sou o Selbit, eu sou o criador de Ordem Paranormal, que é uma série de investigação paranormal. É um RPG de mesa onde a gente cria uma história em tempo real, improvisada, e eu sou o narrador da história. Eu crio a maioria dos mistérios, monstros, problemas, e os meus amigos, eles são os protagonistas dessa história. Muito boa noite! E o mestre, ou o narrador, ele cria o universo, os personagens secundários, as criaturas, os monstros e tudo que rola nesse jogo. Para os personagens principais do mundo, daquela história, joguem e controlem os seus personagens. E como qualquer jogo, tem vários jeitos diferentes de jogar ele, que são o que a gente chama de sistemas, são sistemas de RPG. E tem vários temas variados, como D&D, que é principalmente de RPG medieval, né, de fantasia. Tormenta 20, Call of Cthulhu, Vampiro, muito. E Ordem Paranormal é um deles, que é um sistema muito variado, como a maioria dos outros. E na real ele é bem simples comparado a alguns aí, tipo D&D, né? Ou ele pode ser complexo o suficiente se você quiser. A base dele, desse sistema, todo sistema conta uma história diferente. Ordem Paranormal pode ter várias variações. Ele pode ser medieval, futurista, mas ele é principalmente moderno, que conta sobre a história de nós, os humanos, que é chamado de a realidade, contra o outro lado. Mais ou menos isso. Que é um lugar ilógico e onde as entidades, esses elementos existem. Basicamente isso. E eu precisaria de vários minutos, ou até horas, para explicar o universo no geral. Porém, esse vídeo não é exatamente para isso. E talvez pode ser um assunto tratado em um episódio aí mais pra frente. Só avisando, a partir daqui tem spoilers de todas as temporadas de Ordem Paranormal que tem aí no YouTube e tal. Então, você tá avisado. Tem spoiler. Ordem Paranormal nasceu lá em 2020, onde o Selbit, o criador de tudo isso, fez as 2 lives de RPG especiais, chamada A Ordem Paranormal, que na época ainda não usava o sistema, já que ele já tinha acabado de começar, então né, não tinha o sistema ainda. Nele havia 4 pessoas: a Gabriela, a Bagi, o Hakim, o Luba e mais tarde o LJ, que nesse ano de hoje foi adaptado para HQ Iniciação, que expandiu e melhorou tudo, o universo 100%, fazendo as ligações com o futuro de Ordem, já que o Rafael não sabia que ia tomar esse rumo que tomou. A história é sobre uma garota chamada Agatha. Ela acabou fazendo um ritual de troca de corpo, e isso fez com que o seu corpo original, que foi morto por ela mesma, ela se matou no outro corpo, matou o corpo original dela, entendeu? Que fez o corpo dela morto se tornasse numa criatura paranormal e poderosíssima. E isso é algo que normalmente chama a atenção da Ordo Realitas, uma organização não governamental que combate por pura vontade e por bondade o paranormal, o outro lado, composta por pessoas completamente diferentes, mais ou menos. E para esse caso, a Ordem chama 3 pessoas: Thiago Fritz, que é interpretado pelo Hakim e é o
conhecido como o jornalista e a pessoa mais carismática do grupo. Daniel Hartman, que é interpretado pelo Luba, e ele é um escritor de contos paranormais, é meio até poético, se for para pensar. E Elizabeth Weber, que é interpretada pela Bagi e é cientista forense, que vê cena de crime e etc. Eles então foram investigar o caso da escola Nostradamus, de ensino médio, que acabam chegando no personagem do Luiz, que é o Alexander Kocher, que ele... Kocher. Tá escrito aí na tela. Tudo leva eles até o bunker secreto da escola. Sim, a escola tinha um bunker secreto. E eles acham a criatura que surgiu do corpo da Agatha, o corpo original, né, da moça Agatha. E essa missão termina com a criatura morta. Daniel, ele é engolido pela criatura. Alex, por conta dos seus atos anteriores, ele era professor da escola, ele acaba se suicidando. O Thiago acaba ficando surdo do ouvido esquerdo. E a Liz, na real, a mais tranquila, só fica meio traumatizada, mas ficou viva. Isso tudo rola em A Ordem Paranormal e é adaptado pra HQ. A Ordem Paranormal Iniciação, que tá aí às vezes pra vocês comprarem. Então, após alguns meses sem ordem, o Rafael Lanches anuncia O Segredo na Floresta. A segunda temporada, agora é a segunda temporada de Ordem Paranormal, com os mesmos players, só que com 2 adicionais. O Calango, que interpretava o personagem que eu vou falar, e alguns episódios depois, o Guaxinim Game. Os personagens continuavam sendo os 2 específicos. O Thiago Fritz, a Elizabeth Weber, o César Oliveira Corre e o Christopher Corre. Sim, eles são parentes, é pai e filho. E o personagem do Luba, o novo, o Joey Joe. E futuramente a gente ia ter o Arthur Severo, que é interpretado pelo Guaxinim. Essa temporada gira ao redor de achar uma equipe experiente que desapareceu, a equipe Kelvin, que era uma equipe experiente da Ordem. Isso leva eles até Carpazinha, uma cidadezinha do Rio Grande do Sul, bem pequenininha, que é interpretado em Carazinho, que também é do Rio Grande do Sul, que inclusive é a cidade natal do Celtic, onde eles descobrem 5 cientistas que tinham o objetivo de estudar cientificamente o outro lado, para acabar entendendo, e eles acabam criando uma espécie de cidade anacrônica e paranormal, chamada o Santo Berço. Isso leva até eles até um encontro com a maior manifestação da morte que a gente tem na realidade, no universo de Ordem. O Deus da Morte. Você olha pro detonador nas suas mãos e quando você tá prestes a apertar o botão, tem um sentimento estranho, um calafrio. Você tem a sensação de que isso não vai funcionar. Você sobe o olhar em direção àquele grande coração preto que estava batendo furiosamente e ele parou de bater. Ele tá completamente imóvel. É aí que vocês percebem a movimentação das paredes da caverna, o lodo, os tentáculos se movendo. O Santo Berço não tava com medo de vocês. Ele não tava fugindo. Ele tava mudando. A caverna toda parece rastejar para um certo local. Um espaço logo ao lado de vocês. Um espaço de um corpo tá deitado. O lodo escorre para cima com uma enorme mão preta. Ele revelando o símbolo grande vermelho brilhando no peito. O lodo sobe pelo pescoço, rasgando e puxando o que sobrou do rosto do ferreiro, revelando só o crânio exposto, ainda com as faixas pretas. O lodo rasteja, subindo pelo crânio, como lágrimas pretas invadindo os olhos vazios. É nesse momento que você tem certeza. O que está na frente de vocês não é o ferreiro. Vocês acabaram de invocar o Deus da Morte. E a história vai se desenrolando e tudo termina com a destruição do Santo Berço, com o Thiago se sacrificando por eles, a Liz tendo que passar vários anos presa temporalmente com o Deus da Morte. Então ela meio que deu uma envelhecida. E apenas ela, o Joey, César e Arthur ficam vivos, com o Chris tendo que se sacrificar no episódio 3.
a aracnofobia. Assim, após isso, um hiato grande acontece. E é anunciado em uma espécie de enigma, que se eu não me engano durou umas 72 horas, a nova temporada Ordem Paranormal Desconjuração e também o jogo oficial de Ordem, o Enigma do Medo, que talvez a gente fale em outro vídeo. A Ordem Paranormal Desconjuração fala sobre esse culto de ocultistas perigoso, que tem como líder o perigosíssimo e primeiro ocultista da história, Kian. K-I-A-N. Nomezinho meio esquisito. A temporada começa com Beatriz Portinari, que é interpretada pela atriz, Luciano e Fernando Carvalho, que é interpretado pelo Luiz, já que o Chris tinha morrido na última temporada, Erin Parker, que é interpretado pela Calera, Arthur Severo, que é interpretado pelo Chini, esse Kaiser aí, que é interpretado pelo Kalan, não faço ideia de quem é, Joey Joke, que continua sendo interpretado pelo Luba, e futuramente um personagem chamado Dante, que é interpretado pelo Hakim, já que, né, Thiago tinha ido de berço. Alice, ela acaba mais futuramente sendo morta por um dos integrantes do grupo, o Gal, que é interpretado pelo João, que inclusive participou da produção do RPG. E essa morte, leva a equipe a investigar esses ocultistas, porque a Ordem já tinha se envolvido com esse tal de Kian antes. Tudo isso termina com eles de volta pro lugar onde a Liz morreu, o orfanato Santa Menefreda, que é onde a maioria desses ocultistas viveram a vida deles, por isso que eles se envolveram. A equipe, a Força D, batalha com Gal com o objetivo de parar a desconjuração, e que é o nome do dia que o Kian vai retornar, depois de ele ter passado vários anos adormecido, basicamente assim. E na batalha que rola com o Gal, ele revela que na real ele tava manipulando todo mundo e ele queria realmente que todo mundo tava ali. O Gal, ele quase morre, por um motivo que eu vou falar depois. E ele tava manipulando todo mundo, e o Luciano, personagem que interpretado pela Lady Joga, se sente chamado a transcender, que é uma espécie de conexão mental que você faz com o outro lado, assim, e você fica mais forte, de jeitos diferentes. Então, transcendendo, o Lu descobre que esse tempo todo ele foi enganado e manipulado. E o Kian tinha feito um ritual de troca de mente, que é um papo que retorna em várias vezes do RPG. Troca de mente, troca de corpo. Onde ele colocava todo o conhecimento na mente do Lu, e quando ele atingisse um nível específico de exposição ao paranormal, quando ele se expõe às coisas que são paranormais, isso daí acontecia. Tem mais do outro lado dentro de você do que a realidade agora. Sim. Mas dessa vez tem algo diferente. Tem uma coisa que você precisa saber. Para existir por tanto tempo, o Kian precisava constantemente de novos receptáculos. Só que o conhecimento do Kian era poderoso demais para simplesmente ser transmitido diretamente de um corpo para o outro. O Kian precisa ser desconjurado, separando o conhecimento da mente. O conhecimento do outro lado, ou seja, os poderes do Kian, são armazenados num invólucro sem consciência, mas as memórias, a mente do Kian, é armazenada em outro receptáculo, um humano com consciência. Por ter sido desconjurado em dois, o receptáculo do Kian precisa atingir metade da exposição paranormal para poder acessar as memórias verdadeiras e adquirir os poderes de volta. Esse é o processo conhecido como passagem. E o Kian fez isso, de novo e de novo. Quando ele era Mandrake, o conhecimento dele foi armazenado numa estátua e a mente entrou no Virgílio. Quando ele era o Virgílio, o conhecimento foi armazenado numa estátua e a mente entrou em Leonardo Gomes. E quando ele era o Leonardo Gomes, ele orquestrou um plano. O Kian manipulou um marcado, Dante, a se tornar um ocultista, esfaqueando o amor da vida dele para que ele assistisse ela morrendo e decidisse tomar o paranormal. Depois, manipulou Luciano a realizar um ritual para salvar a vida do seu marido, que também era um marcado. Esse ritual foi realizado pelo Dante, que foi enganado achando que estava salvando a vida de uma criança. Essa criança, na verdade, estava sendo usada como uma fonte de medo. O Kian não podia conjurar rituais,
mas ele conseguia fazer com que os outros conjurassem. E foi exatamente isso que ele fez com o Dante. O Dante não sabia, mas ele estava realizando a desconjuração. O conhecimento do Kian precisava ser armazenado em algo sem consciência. Então a primeira etapa foi remover a mente do Fernando e colocar no corpo do Luciano. E depois disso, sem saber, o Dante separou Leonardo Gomes em dois. O conhecimento do Kian foi colocado no corpo vazio do Fernando e mudou sua aparência. E ao mesmo tempo, a memória, a mente do Kian foi escondida dentro do Luciano. Nesse ponto, o Kian já estava no corpo do Luciano, mas ele não ia conseguir acessar suas memórias até que completasse a passagem, ou seja, até atingir 50%. Luciano é o Kian. Desde o começo dessa temporada, o Luciano sempre foi o Kian. Agora, o Luciano é só mais uma das memórias dentro de Kian. Assim como as memórias de Kushin, Mandrake, Virgílio, Leonardo Gomes e tantos outros. Luciano é só mais um nome. Não era estranho como seus olhos eram amarelos? Como o viajante fugiu assustado quando olhou suas memórias? Não era conveniente como toda vez que você se deparava com uma criatura ou um evento paranormal, você instantaneamente mudava para o Luciano? Era tudo para que um marcado pudesse lentamente aumentar a exposição paranormal do Kian, para que quando ele finalmente atingisse os 50%, tudo estivesse pronto. A barreira foi quebrada. A desconjuração está completa. E Kian retornou. Loucura, né? A temporada acaba com o Kaiser tendo que se sacrificar para que todo mundo saísse do orfanato vivo, já que tinha chegado uma galera para ajudar a equipe D, a força D. Termina apenas com Arthur e Dante vivos, pois o Joey teve que basicamente abdicar da sua mente e da vida dele para que o Kian perdesse. Erin teve sua mente consumida pela loucura, que ela acabou se explodindo quando estava prestes a morrer. O Fernando, que teve suas memórias colocadas de volta ao seu corpo original, foi morto pelo Kian também. E então, no final da temporada, é revelado a real motivação do Kian. Ele quer acabar com o paranormal. O que, na real, é uma coisa justificável. Ele ter feito as coisas horríveis que ele fez, era uma pessoa má. Só que o problema é que ele tem que matar todo mundo que conhece sobre o paranormal. Isso envolve, tipo, uns 60% do mundo, assim. Aí é basicamente um genocídio. E a Ordem não vai deixar isso acontecer, obviamente. Mas pra isso, eles precisam achar as relíquias da calamidade. Pois Kian também vai ir atrás delas. Pois só com esses itens, só com essas coisas, eles conseguem parar ele antes dele conseguir alcançar elas. E assim começa Ordem Paranormal Calamidade. Até então, a última temporada, que não acabou, a contar sobre a história principal, que é sobre a história do Kian, das relíquias e etc. A temporada conta com dois grupos. A equipe da Ordem, a equipe Abutres, que é liderada pelo Arthur, da temporadas antigas, o Dante, e também nesse grupo a Karina Leone, que é interpretada pela Badi, Rubens Nalute, que é interpretado pelo Phelps, que já tinha aparecido em Desconjuração, Balu, ou Antônio, é interpretado pelo Calango, e mais pra frente a gente tem o Joey de volta. E a gente tem a equipe do outro lado, os Scriptas, que são o culto, a equipe do Kian, que tem o Gal, que ficou vivo em Desconjuração, Damir e Boris, Luke, que são irmãos, que são interpretados pelos Luiz e pelo Maude, e a Artemis, que é interpretada pela atriz, e o T-Bag, que é interpretado pelo Zé. Ambos têm os mesmos objetivos, que é achar as relíquias. E a gente descobre que são itens, mas quando eles são portados por pessoas, eles viram basicamente entidades. A gente tem o meu mano chifrudo, ele é a relíquia da entidade de sangue. A gente tem o Deus da Morte, que apareceu no Sangue na Floresta.
ele é a entidade da morte. A gente tem um anfitrião, que é interpretado, que é a relíquia da entidade de energia do caos. E a magistrada, que é a relíquia da entidade de conhecimento. Todos eles que portam relíquias, eles são manifestados de jeitos completamente diferentes. E isso dá por conta de elemento de cada um. O sangue, a morte, conhecimento e energia. Todos eles foram apresentados em Desconjuração. E o negócio rola muita coisa em muito pouco tempo. O Paul come solto, a equipe Abutres caceta o anfitrião na porrada, o Joey volta, Descida das Máscaras, que é o grupo que é liderado pela magistrada lá. Mas o importante mesmo é o final. Joey, no final da temporada, ele acaba sendo morto pelo Kian, porque ele era extremamente poderoso. E o Kian, apesar de também ser extremamente poderoso, tava tomando um pau pra Ordem. Então ele acabou matando o Joey. Artemis, Boris e T-Bag morrem nesse processo. E o Gal acaba sendo salvo pela equipe Abutres. Só que no fim eles conseguem conter o Kian. Mas isso também não é pra sempre. Já que o Kian é imortal. Ele é muito forte. E ele é basicamente o outro lado. Basicamente. Porém, só uma relíquia pode falar isso. A própria magistrada falou isso pra gente. E provavelmente a gente acha que seja a relíquia de sangue, já que isso não foi muito revelado. Só que o sangue, ele mete a porrada no conhecimento. Que é o Kian. E as relíquias. A magistrada. É confuso. E nisso, com esse gancho, a calamidade entra um hiato e deixa aberto o que vai acontecer até chegar a calamidade parte 2, que ainda não tem uma data pra começar. Assim a gente termina essa primeira parte do vídeo. Tudo que eu falei foi resumido, muito resumido. Tudo tá disponível no YouTube, no canal do Ordem, só você pesquisar Ordem Paranormal no YouTube que já vai aparecer o canal. E também tem a Wiki, é só você pesquisar Ordem Paranormal Wiki que você vai achar todas as informações. E você pode pesquisar direitinho, vai estar tudo na descrição do vídeo também. A partir de agora, eu vou falar rapidinho sobre os spin-offs, que são essas histórias que acontecem no mesmo universo, só que não contam essa história sobre o Kian e etc. E contam histórias diferentes com personagens diferentes, em locais completamente diferentes. A primeira história é chamada O Segredo na Ilha, onde o RPG se passa numa ilha. E onde um avaliador de artes, junto com a sua família, vai passar alguns dias numa mansão para avaliar artes de um pintor que existe nessa ilha. O que, né? Ia ser perfeito. Que ruim podia acontecer. Essa temporada, na verdade, ela é perfeita. Na verdade, todos os spin-offs são perfeitos para você que nunca assistiu Ordem. Porque você não precisa conhecer o resto do universo. E isso se encaixa também, principalmente ao Segredo na Ilha. E após isso, temos os Sinais do Outro Lado. Talvez a temporada mais diferente de Ordem, que conta sobre um grupo que luta contra criaturas paranormais, como todo RPG. Porém, eles tratam como se fosse literalmente alienígenas, seres de outro mundo. O que não tão completamente errado se for olhar por uma perspectiva. E eles estão atrás do seu líder, que desapareceu após achar uma mensagem esquisita. E rapaz, muita coisa rola nesse meio tempo pra eles acharem o líder deles. Mas eu vou deixar você assistir pra descobrir o que acontece. E tem o terceiro e último spin-off, que não tem nome, nem data. Na verdade tem data, ele vai rolar depois do lançamento do Enigma do Medo, que é o jogo. E até então, no momento que eu tô gravando esse vídeo, a primeira temporada, que é só um episódio, tá rolando, que é o Ordem Paranormal Quarentena, que é um RPG de uma temporada só com jogadores internacionais, que falam línguas diferentes. É o primeiro RPG bilíngue, se for assim por dizer. Que tá rolando aí, é só você pesquisar no YouTube também. E é basicamente isso. Ordem Paranormal no geral. Tem muita coisa que ficou de fora, mas por enquanto eu não vou abordar isso, porque não vem ao caso. É só isso, na verdade, que vocês precisam saber até o momento, e dúvidas futuras eu provavelmente vou explicar. Peraí. Eu sempre quis fazer isso. Eu só queria deixar avisado, essa é só a primeira parte do vídeo. A segunda parte ainda vai sair e talvez demore um pouco demais, que é a segunda parte falando sobre o meu RPG, que é a parte mais importante.
motivo que eu fiz esse vídeo. O que pode demorar, porque são 4 longas temporadas. As primeiras temporadas são mais curtas, então é mais fácil de resumir. Já a terceira temporada aqui não é realmente uma terceira temporada, é um pouquinho mais longa, um pouquinho mais complicado de explicar. E a outra temporada tem uns 27 episódios, 26, 24, não lembro exatamente. Então talvez demore, porém eu tô tentando editar o mais rápido possível, tentar gravar tudo pra chegar ao ponto de vocês, e eu juro que vai estar muito louco. Tem uns bagulho muito da hora pra mostrar. E é só isso, beijo.